Como anunciado, hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Dr. Cristóvão do Espírito Santo para falarmos de um tema extremamente importante e atual: a Igreja e a nova ordem mundial. E aqui, como a gente sempre faz, sem muita perda de tempo, nós já vamos entrando de forma bem objetiva aqui no nosso assunto, e eu já vou passando para o doutor Cristóvão. Boa noite, doutor Cristóvão, tudo bem? Boa noite, meu irmão, meu amigo, pastor José Maciel. É um privilégio estar aqui com você, com sua audiência. Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor. Debaixo da proteção de Deus, iniciamos mais um trabalho. E eu já vou começar abordando o título da nosso estudo hoje, né? A Igreja e a Nova Ordem Mundial. A Igreja precisa entender o seguinte, irmão Maciel, que ela é o alvo, o objetivo maior de tudo que está acontecendo em relação à nova ordem mundial. Não existe nova ordem mundial, não existe a mudança econômica, espiritual, geopolítica, se nós entendermos que a igreja resista. Se a igreja resistir, ela impede a nova ordem mundial. E mais do que isso, a nova ordem mundial ela pressupõe a não existência da igreja para que ela possa prevalecer. Não é que ela vai tolerar a igreja. Essa nova ordem mundial, o Great Reset do Fórum Econômico Mundial, esse reinício da civilização humana, ele não comporta a fé cristã. Então eles não têm nenhuma tolerância com a fé cristã. E já deixa isso muito claro, não é? Nas suas pautas, nas suas métricas, na própria cultura que é disseminada no mundo hoje. Estava comentando aqui nos bastidores com você a questão dos filmes, das novelas, dos seriados. É como se Deus não existisse. Às vezes falam até do diabo, mas não falam de Deus em momento algum, muito menos de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, que foi o grande legado, não é, da revelação divina, o ato da revelação divina, que construiu as bases da civilização humana como nós a conhecemos, ele é completamente ignorado por essa cultura da nova ordem mundial, por essa cultura da ordem secular que quer se impor. E as igrejas vão despertar para isso. Nós vimos na pandemia, por exemplo, a igreja, seja ela católica, seja ela protestante, qual for, ser completamente ignorada pelas autoridades, inclusive por autoridades locais. As igrejas nunca fecharam, nem nas piores pestes, nem na peste negra, nem nas piores catástrofes, nem nas duas grandes guerras mundiais. As igrejas sempre ficaram abertas. Por causa de um vírus, não estou entrando no mérito da tragédia humana, foi uma tragédia, mas por um vírus menos letal do que foi a peste negra, menos letal do que foi a gripe espanhola, nós fecharmos igrejas. Isso é inaceitável. A igreja é o conforto espiritual das pessoas em momentos de crise. Isso foi desumano o que fizeram. Mesmo se fossem políticos ímpios, ateus, não ter a sensibilidade para entender a importância do papel da igreja, e muito me admira os pastores e líderes religiosos terem se sujeitado a isso. Talvez se eles soubessem que essa nova ordem mundial, que na pandemia ficou muito evidenciada, como é que é o mecanismo de ação dela, o que eles querem alcançar, que é esse controle total sobre as pessoas, se eles talvez tivessem noção disso, não teriam se sujeitado a esses fechamentos, teriam resistido. Eu sei que há um sacrifício a ser feito, existem multas, punições, mas nós temos que pagar um preço pelo evangelho. Não tem jeito. Eu vi igrejas na minha cidade fechadas, eu vi os irmãos ajoelhados do lado de fora orando para as igrejas abrirem. A igreja não pode ser um apêndice de um Estado totalitário. A igreja não pode ser um apêndice da nova ordem mundial. Se a nova ordem mundial começar a exigir a marca da besta, as igrejas vão também exigir essa marca para os seus fiéis ingressarem na mesma? Só vai entrar na igreja quem tiver a marca da besta? Então é nesse absurdo que nós estamos, se nós não resistirmos. Nós estamos em ano de eleições aqui no Brasil. Nós temos vários candidatos cristãos, sérios, idôneos. Parece que esse ano vai ser muito bom nesse aspecto, existem muitas opções em quase todos os estados. É a hora de eleger pessoas que não vão aceitar essas imposições. Os governadores e prefeitos, que foram braço da nova ordem mundial durante a pandemia,
porque a nova ordem mundial ela começa com mais força nos últimos 2 anos, como nova ordem mundial na área de saúde. O próprio Mandetta, quando saiu do Ministério da Saúde, fez um discurso em que ele falou abertamente que essa nova ordem mundial da área da saúde estava se instalando no mundo. Ele confessa isso no seu discurso, é só pegar, está gravado. Ela começa pela área de saúde. E as igrejas muitas vezes se prestam ao papel de serem um apêndice do Estado, que vai conferir o passaporte sanitário, que vai conferir as exigências sanitárias, muitas vezes desproporcionais, que vai dar referendo. Eu vi pastores de igrejas importantes, líderes importantes no púlpito, defender essas medidas absurdas, defender a segregação de irmãos que não se vacinaram. Isso de púlpito. Isso é um absurdo total. Um pastor que faz isso não entendeu nada. Ele está dentro do princípio das dores, dentro do escato, vivendo os últimos dias e não entendeu o que está acontecendo. É um absurdo. Deve estar cego pela mão do diabo, só pode ser. Então, quer dizer, as igrejas precisam entender o papel que elas terão numa nova ordem mundial. E o papel é desaparecer, pura e simplesmente. Nós já estamos vendo em países totalitários as igrejas serem duramente perseguidas, duramente combatidas. Aliás, há décadas, como na China, em Cuba, em outros lugares, na Coreia do Norte nem se fala, na Nigéria, acabou de ter um massacre horroroso na Nigéria. Então, quer dizer, o cristianismo sendo perseguido em escala global e muitos no Brasil ainda dormindo, achando que essa nova ordem mundial é uma bobagem, é uma conspiração, sendo que o Fórum Econômico Mundial de Davos, agora, dos últimos dias, foi agora o encontro, já soltou um monte de pautas bombas aí, já soltou um monte de coisas que eles farão. Eles vão impor a nova ordem mundial na marra, ameaçando inclusive líderes aqui no Ocidente. Nós estamos vendo no Canadá, que é uma democracia consolidada, na Austrália, nós vimos pastores presos durante a pandemia, vimos uma ditadura como nunca se viu na história desses países. Isso atinge a igreja diretamente. Nós estamos vendo igrejas incendiadas no Chile, até nos Estados Unidos. Então a hora é de resistir. A igreja terá que ter uma participação contundente, séria, ela precisa se preparar, ela precisa se atualizar. O que o senhor acha disso? A igreja pode restaurar, por exemplo, o ensino e contribuir com a edificação de uma ética cristã que valoriza a Deus, que ama a família, que entende que Deus tem um propósito muito maior para o ser humano e que nós caímos no engodo de que a razão poderia construir, não é, tudo e poderíamos viver sem Deus? Exatamente, você disse tudo. Eu acho que as igrejas, na prática, elas têm muito a fazer. Primeiro, elas precisam preparar os seus fiéis para o que está por vir. Não adianta eu ter uma igreja mundana, uma igreja que só olha para o mundo e que está contaminada por ele. A igreja tem que ter o senso de transcendência. Ela tem que saber que ela serve a um Deus todo-poderoso, que esse Deus está sempre no controle, mas que é nosso dever conhecer a realidade revelada por Deus e pelos homens de Deus. E entender o que é o marxismo cultural, entender o que é a nova ordem mundial, entender que nós já estamos vivendo um escatom, ou há fortes indícios disso, pelo menos, e passar isso para a congregação através de seminários, oficinas, disciplinas nos próprios seminários de formação de pastores. Tudo isso tem que acontecer para a igreja ser preparada. Nós estamos vendo um fenômeno no mundo inteiro, nos Estados Unidos tem até estatística, em torno de 70% dos jovens que ingressam na universidade se desviam da fé e se afastam da igreja. Por quê? Porque não foram preparados para os embates dentro da universidade, que hoje é um bastião de anticristianismo, de marxismo, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Saiu uma pesquisa agora, quase 80%, até mais de 80% dos estudantes de Harvard, que é uma das universidades mais importantes, talvez a mais importante do mundo, talvez, são extrema esquerda. Se identificam com a extrema esquerda. São socialistas. 80% dos estudantes de Harvard, independente de disciplina. Por que isso aconteceu? Porque houve uma doutrinação de décadas e décadas dentro da universidade. E muitos jovens cristãos ingressam na universidade, ou mesmo nos seminários, despreparados intelectualmente, espiritualmente, e são engolidos por esse marxismo cultural.
pelas propostas da nova ordem mundial, inclusive. Então, o nosso papel, como líderes religiosos, é resistir a isso de alguma maneira. Isso só será possível se nós abrirmos espaço na igreja para esse debate. Então, eu tenho que trazer a pessoa que entende para falar sobre isso na igreja, não uma vez a cada 2 anos. Tem que haver uma regularidade. Eu tenho que ter um curso na igreja voltado para isso, um departamento. Eu preciso ter workshops, oficinas com os jovens, pré-universitários, preparando-os para esses embates, mostrando o que eles vão encontrar lá dentro e como resistir, criar estratégias. E a igreja tem tudo para fazer isso. Ela tem estrutura física, existem igrejas extremamente poderosas hoje, com estúdios de TV, com toda uma estrutura que muitas vezes ficou ociosa ou é mal utilizada e que poderia estar sendo utilizada para poder preparar a congregação para enfrentar isso, ajudar os pais na educação dos filhos. Isso é imprescindível. Aqui haver, então, uma reformulação, por exemplo, da escola dominical. Eu sempre penso nessas questões e eu vi que é uma grande oportunidade para que a igreja se atualize. Claro que nós temos que sempre que dar ênfase na questão, por exemplo, do discipulado. Essa é uma parte muito importante, não é, na formação de novos cristãos, na formação até mesmo das crianças. Eu acho que isso aí é algo realmente muito importante, mas, paralelo a isso, nós temos que entender que entraram outros temas, como, por exemplo, essa questão identitária, que precisam ser discutidas na profundidade que ela requer. Por exemplo, o senhor colocou no início da live anterior a questão, por exemplo, da modernidade. Esses autores da modernidade, eles precisam ser discutidos por todos nós. Ninguém tem que ter medo de falar sobre essas questões, porque às vezes as pessoas pensam que está fora do nosso alcance, porque eles criaram uma autoridade para esses homens que às vezes acertarem em alguns pontos na sua teoria, mas errarem em quase tudo. Não é isso mesmo? O que o senhor acha dessa questão? Não, sem dúvida. Eu acho que a igreja, só que isso assim, é como o apóstolo Paulo ensina. Tem um momento do leite e tem um momento do alimento sólido. A igreja ainda é muito criança para discutir isso. Ela tem que ser preparada. Você tem que começar a mostrar o geral, o panorâmico, e depois aprofundar naquilo que é necessário, e ela vai se preparando e sendo trabalhada para isso. Ela não aguenta a verdade de uma vez, essa que é a verdade. As congregações não suportariam trazer toda a verdade de uma vez, as toneladas. Tem que ser devagar. Agora, é claro, no momento oportuno, tem que falar de Judith Butler, tem que falar de Escola de Frankfurt, tem que falar de Marcuse, Adorno e outros, né, príncipes, entre aspas, da Escola de Frankfurt. Tem que falar desse pessoal. Isso é inevitável. Mas vai ter o momento certo. O mais urgente nesse momento é você começar a trazer a informação do que está acontecendo no contexto mais geral. E a igreja tem que entender o seguinte: se ela não reagir de maneira oportuna e não se preparar, ela vai ser engolida no processo. Eu vi, por exemplo, no meu estado, igrejas importantes abrindo as portas, meses depois da pandemia, a pessoas que não mereciam nem sequer entrar lá dentro, pelo que fizeram. A políticos que não mereciam estar ali dentro. Mas o que mais me assusta é isso. Tem uma história atribuída a Stalin, que é muito interessante. Stalin, se não foi ele, foi alguém desse meio, mas atribui-se a Stalin, ele era caçador. Ele pega uma galinha, arranca todas as penas e diz: quando eu pegar o milho, ela virá comer na minha mão. Sangrando, mas virá comer na minha mão. E foi o que aconteceu na experiência que ele fez. Então, quer dizer, a igreja ela é trucidada por maus políticos, trucidada pela esquerda mundial e local, e depois vai lá comer na mão desses mesmos políticos. Isso tem que mudar. Esse ano, nós temos alternativas, temos pessoas idôneas que estão se propondo a defender realmente a igreja, e eu acho que é o momento de dar uma chance a essas pessoas. Você que é líder religioso, está nos acompanhando, proteja a sua congregação desses lobos, dessas velhas raposas da política. Eu sei que você às vezes vai pagar um preço por isso. Hoje, por exemplo, no meu estado e em outros estados, as rádios confessionais dependem muito de verba pública. E às vezes se sujeitam a muita coisa por isso. Eu vou ser bem franco, é melhor fechar a rádio que se sujeitar a isso.
Porque você vai ficar refém de uma verba pública, refém de um político local, e não vai poder fazer a missão. E a missão qual é? Alertar a igreja do que está acontecendo. Praticamente todos os políticos que nós temos hoje, com raras exceções, se tornaram braços da nova ordem mundial no Brasil. Ainda que inconscientemente. Defendem pautas, votam leis e aprovam medidas que vão ao encontro da nova ordem mundial, que a favorecem. Nós temos que começar a dar combate a isso. Olha, nós vamos votar em pessoas cristãs, mas que têm consciência do perigo de tudo isso. E isso só virá com o tempo, com educação paralela. Nós não vamos conseguir isso dentro do sistema, tem que ser algo fora do sistema, e as igrejas têm estrutura para isso, é só querer fazer. Não é? Muitos já estão se dispondo, e nós temos que incentivar esse movimento. Muito bem. Pessoal, vamos compartilhar a live, curte, para que se torne relevante esse tema, tá bom? Faça suas perguntas, que nós vamos aqui compartilhando com o Dr. Cristóvão na medida do possível, tá? O que o senhor acha da pergunta aqui do nosso amigo Jovarez? Uma pergunta excelente. A maçonaria, eu vejo ela com dois papéis. Você tem exemplos históricos em que a maçonaria ajudou, não é? Foi positiva. Mas tem um lado da maçonaria que é demoníaco, a gente sabe disso. Não é? A maçonaria, por exemplo, ligada à nova ordem mundial, às grandes famílias, ela é demoníaca. Ela veio para destruir mesmo, destruir o homem e colocar outra coisa no lugar dele, que não é de Deus. Essa maçonaria existe, está ligada a grandes famílias, é um pacto, digamos assim, oculto, né, diabólico, entre pessoas muito poderosas, em ordens secretas, que teve um impacto na história importante também. Vou dar um exemplo. A Revolução Russa, que foi uma das revoluções mais brutais da história, ela matou em torno de 70 milhões de pessoas. Se eu considerar a Segunda Guerra Mundial, em que o exército russo, em que os russos morreram em torno de 22 milhões, o exército que mais morreu foi o russo, não só pelas batalhas, mas porque havia uma cultura no exército soviético, comunista, socialista, de matar aqueles que se entregavam. Quer dizer, quando um soldado recuava, tinha que morrer. O próprio exército russo matava. Então, era uma coisa desumana, anti-humana. E quem financiou essa revolução em 1917, inclusive com ouro, foram os banqueiros ingleses, aliás, os banqueiros alemães, ligados a essa maçonaria, ligados à casa dos Rothschild, por exemplo. Então, quer dizer, essa ligação maléfica da maçonaria com acontecimentos terríveis da história existe. Mas também a maçonaria foi muito importante na Revolução Americana, que permitiu que surgisse uma nação em bases cristãs, como potência, que até hoje lidera o mundo livre, apesar que está decaindo também. Então, quer dizer, você vai ter exemplos positivos e negativos de maçonaria. Agora, no geral, eu não recomendo a nenhum cristão se tornar maçom. Até porque a maçonaria é praticamente uma religião civil. Não dá para você servir a dois senhores. Ou você serve a religião cristã ou a religião da maçonaria. Então, eu não recomendo isso a ninguém. Mas eu concordo que há exemplos deletérios da ação maçônica no mundo. E vou dar um segundo exemplo, agora no meio católico. A história dos cristeiros do México. No início do século XX, um governo maçom assumiu o México e começou a perseguir os cristãos católicos no México de forma brutal. Brutal. A ponto de obrigar os católicos a pegar em armas no México. Felizmente, esse governo caiu, mas durante a sua duração foi um massacre. Inclusive com mártires. Alguns até beatificados, até alguns canonizados, né, pelos católicos. Então, quer dizer, a maçonaria tem sim uma história deletéria em relação ao cristianismo. E eu não recomendo nenhum cristão se tornar maçom, em hipótese alguma. Estamos aqui com a Madeleine Tavares, também está fazendo uma pergunta diretamente para o Dr. Cristóvão. Ela está perguntando se a marca da besta é invisível. Não, irmã. A melhor interpretação teológica nos informa que a marca da besta será algo visível. Até porque você terá que fazer uma escolha. Agora, uma coisa está certa. O sistema para implantar a marca já está pronto. Ele já existe há muito tempo. A partir do que as pessoas ficaram dependentes do celular, do cartão de crédito,
de outros mecanismos, você já criou um sistema que permite que a marca da besta ingresse. O que está faltando acontecer? O fim do dinheiro físico. Assim que a sociedade se tornar cashless, se tornar sem dinheiro físico, essa marca virá de forma imediata. E está para acontecer. O Pix, não é? O real digital, o dólar digital, o euro digital, já são sinais de que o dinheiro vai deixar de ser físico. Vai ser só eletrônico. Isso vai permitir que a marca seja instalada de imediato. Por quê? Porque o governo vai controlar todas as suas contas bancárias. Não vai ter mais como fugir do governo. Não vai ter dinheiro físico. Então, no dia que o governo achar que tem que travar a sua vida, ele trava. E a marca vai ser imposta. E ela vai ser física, eu tenho certeza. A missionária Ellen Mirtz está perguntando: eu cheguei depois e gostaria de saber se a igreja vai passar pela tribulação. Não, a igreja vai passar pelo princípio das dores. Eu sou pré-tribulacionista. No meu entendimento, nós vamos viver o princípio, nós já estamos vivendo o princípio das dores. É melhor que a grande tribulação, mas é sofrimento. É dor de parto. Então, até sermos arrebatados, vamos ter que aguentar esse princípio de dor, que já está doendo muito. Olha para a Venezuela, olha para a Coreia do Norte, olha para a Nigéria. Já é um apocalipse, né, de certa maneira. Então, dói. O princípio de dores dói. Nós estamos já vivendo ele como igreja. Agora, o pior é a grande tribulação. No meu entendimento da palavra, porque o arrebatamento é uma promessa de Cristo, nós não vamos estar aqui nesse período. Mas até lá, temos que resistir ao príncipe desse século. Até lá, temos que salvar o máximo de almas, para que elas não passem por esse sofrimento, que será a grande tribulação, muito pior que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo um rascunho do que virá. O princípio das dores é isso, é um rascunho, um ensaio para o que está por vir, para que nós tenhamos ainda um prazo para salvar o máximo de almas. Esse é o nosso papel nesse período. Agora, o princípio das dores começou, como eu falei mais cedo, quando começou a pandemia. A pandemia é o marco zero do princípio das dores. Então, o parto já começou, até Jesus voltar. Então, já tem um tempo certo para ele voltar. Só que só Deus sabe esse tempo. Mas o parto já começou. Então, a igreja vai viver o princípio das dores. Já está vivendo. Não a grande tribulação. Mas o princípio das dores é um teste, de certa maneira, para saber se nós vamos ser arrebatados ou merecemos ser arrebatados ou não e não vivemos a grande tribulação. Então, nós temos que nos empenhar nesse período. Por isso que eu falei mais cedo, eu acho um absurdo um pastor que passou por seminário, sabe que é escáton, defender essas medidas sanitárias absurdas e fazer da igreja um apêndice do Estado na aplicação dessas medidas. Eu vi pastores de igrejas importantes repreendendo fiéis, excluindo fiéis de igreja, menosprezando, marginalizando, porque não foi vacinado, por exemplo. Que líder religioso é esse? Que líder religioso é esse? Outra pergunta, né, meu irmão? Eu vou ler a pergunta. Boa noite a todos, concordo plenamente com você, meu irmão, mas o problema é que temos muitos católicos de esquerda dentro das faculdades e escolas. E muitos protestantes de esquerda também. Essa meia-culpa a gente tem que fazer. Tanto católicos como protestantes estão incorrendo no mesmo erro. Teologia da missão integral, é uma coisa do nosso meio protestante. Uma tragédia. Totalmente marxista. Movimento mosaico, outra aberração. Está no nosso meio. Em igrejas tradicionais, inclusive. Então, o nosso papel é refutar essas doutrinas demoníacas, né, essas nicolaítas, refutar isso e abraçar o evangelho bíblico, originalista. É isso que nós temos que fazer. E resistir. Porque é muito mais fácil, porque a porta é larga, aderir a esse sistema do diabo, que é o sistema da marca. Ela não vem aí, nosso sistema está pronto. E a ideia de uma religião universal, do ecumenismo maligno, ela perpassa tudo isso. E a nova ordem mundial já está influenciando até as igrejas. No mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. Então, nosso papel é resistir, é ser um ponto de resistência. Ser como a igreja de Filadélfia. Ainda que pequena, mas fiel. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos continuar. Eu acho que nós temos uma outra pergunta, mas aqui dentro já acho que já foi respondida. É isso mesmo. É isso mesmo.
O Brasil está caminhando para isso, o mundo está caminhando para isso. E o dia que ficar, eu vou reafirmar o que eu afirmei mais cedo. Quando acabar o dinheiro físico, for proibido, não for mais impresso, for tudo digital, e estamos, né, com esse aparelhinho aqui, a Sarapuca, que nós entramos nela, né, todos nós. Quando o dinheiro físico acabar e virar dinheiro digital, eles vão ter o controle total das nossas vidas. Para onde vamos, onde gastamos, já tem. Eu, por exemplo, recebo todo mês um resumo do Google contando exatamente onde eu passei naquele mês, quais cidades, quais localidades, tá tudo aqui mapeado, ó. Sabem tudo da sua vida, não tem como esconder nada. Então, nós estamos caminhando para isso. Depois que isso acontecer, acabou o dinheiro físico, vem a marca. Eles vão ter o controle total de todos nós. Eu falei mais cedo do Fórum Econômico de Davos, que ocorreu há poucos dias. Você tem a publicidade. É só entrar no site do Fórum Econômico Mundial. É público. Os vídeos já são claros. Eles não estão pedindo permissão para você. Eles estão dizendo como é que você vai se adaptar ao que nós estamos impondo. Pessoas que nós não elegemos, pessoas poderosas que controlam o mundo inteiro. Nós já estamos dentro de um governo mundial, num certo aspecto. Então, nós temos que preparar para isso. E quantos estão dormindo ainda? Quantos não conhecem nada sobre isso dentro das igrejas, mesmo os líderes? Então, vamos ter a humildade de entender que isso é importante, que eu preciso preparar a igreja para isso. Não estão preparando. Depois que passou o pior da pandemia, nós estamos voltando como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse tudo normal. E esse é um grande erro. Então, a pergunta aqui do Fernando Dantas. Doutor Cristóvão, alguns canais mostram que os judeus sionistas são os líderes da nova ordem mundial e dos Illuminates. Isso procede? Vai cair na história dos maçons. Você vai ter judeus que são maravilhosos. O judeu convertido ao cristianismo, perdão, ele é uma benção. Ele é uma benção. Existem judeus que são aliados nossos. Mas é claro, infelizmente, a maior parte dos judeus hoje, nem judeus são, no sentido religioso. São seculares. E muitos dos líderes dos movimentos marxistas, o próprio Karl Marx, eram judeus que romperam com a fé judaica e abraçaram até o satanismo. Isso é culpa do judaísmo? É culpa do fato de serem judeus? Não. São escolhas que as pessoas fazem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você cria um antissemitismo, né, no seu coração. A maioria dos judeus, assim como a maioria das pessoas no mundo hoje, nem sabe o que está acontecendo. Existe uma parte dos judeus que é aliada nossa, e eu amo essas vidas. Eu defendo Israel, acho que Israel está no lugar que tem que estar. Mas eu tenho a consciência que muitos judeus se desviaram e fizeram um grande mal. Alinsky, Karl Marx, os 11 nomes mais importantes da escola de Frankfurt eram todos judeus. Isso é uma tragédia para a humanidade. Mas não é porque eles eram judeus, mas porque fizeram a escolha errada. Como também muitos que eram cristãos fizeram escolhas erradas e seguiram caminhos errados. Então não é uma questão étnica. Eu vou agora combater o judeu. Não. O judeu, ele é um aliado nosso. Mas como em qualquer grupo, entre brasileiros, americanos, judeus, negros, índios, não interessa. Você vai ter pessoas que vão escolher o bem e que vão escolher o mal. Então a questão é maior. São as escolhas. Agora, infelizmente, muitos judeus que se desviaram trouxeram males para a humanidade, como o marxismo, como o movimento da escola de Frankfurt, que eu citei, etc. Isso aconteceu. Mas não por serem judeus, mas por terem feito as escolhas erradas. Assim também como elites europeias, que são grupos, são governos, que não são amigos nossos, no sentido de uma amizade. Nós não temos nada contra os povos que moram lá, as populações. Isso é completamente diferente. Porque grupos que estão por trás do poder, eles querem se manter no poder. E para isso eles escravizam nações, destroem nações, roubam, mentem e fazem tudo isso que está acontecendo, não é mesmo, doutor Cristóvão? Exatamente, nós temos que ter essa noção. A gente fala, os Estados Unidos, mas quem são os Estados Unidos? A que grupo você está se referindo? O mesmo Estados Unidos que tem um Joe Biden na presidência, que é uma catástrofe, é um político tão ruim,
Presidente tão ruim que nem os democratas estão aguentando ele. Provavelmente os republicanos vão ganhar o Congresso agora em outubro, que vai ser uma boa notícia para o mundo. Mas você tem também os estados conservadores. Você tem um Ron DeSantis, governador da Flórida, que faz um trabalho espetacular como conservador. Você tem uns 20 e tantos governadores conservadores que estão salvando os Estados Unidos sob vários aspectos. Onde é que o país está ruim? Onde os democratas governam. Sejam cidades, sejam estados. Onde é que está bom nos Estados Unidos? Onde os conservadores cristãos governam. Não adianta. Quando você se afasta de Deus, é maldição. Quando você se aproxima, é bênção. Então tem muita coisa boa ainda nos Estados Unidos. O governo Trump, por exemplo, foi um refrigério para a humanidade. Foi o governo que não houve guerra. E ele acabou com as guerras que existiam. Só foi assumir esse Biden, o mundo entrou quase que na terceira guerra, né, praticamente. Então, quer dizer, não é um povo genericamente. São posições, grupos. Nós temos que avaliar nesse aspecto. Para ser agente da história, tem que ter 3 coisas. Tem que ser o agente, querer agir, ter os meios de ação e ter o horizonte de consciência. Então, nós temos que avaliar os grupos sobre esses 3 prismas. Aí nós vamos identificar da maneira correta. Não com preconceito, de raça, de opção. Isso é bobagem. Mas é a malignitude, o dolo, a vontade de causar um mal para o outro. É isso que vamos identificar nesses grupos que nós combatemos como cristãos. E se aliar em qualquer país, e todos têm pessoas que estão do nosso lado, com aqueles que defendem nossos valores, nossa cosmovisão. Nos Estados Unidos está cheio de exemplos positivos. Você tem a Hillsdale College, que faz um trabalho maravilhoso. Você tem a Liberty University. Você tem uma série de grupos ali, cristãos, que fazem um trabalho espetacular. Né? A própria Prager University. Então, quer dizer, você tem movimentos nos Estados Unidos que são muito importantes, estão ajudando a segurar o país nesse momento catastrófico. E se houver uma retomada do Congresso americano agora em outubro, e uma eleição do presidente conservador daqui a 2 anos, vai ser muito bom para o mundo. Só que nós temos que aguentar até lá. Esse é o desafio. Mas sempre vamos identificar grupos, não generalizar as afirmações. Isso é raso, é muito raso. Vamos identificar os grupos. Muito bem. Aqui a Fernanda Dantas. Doutor Cristóvão, você ouviu o Papa falando sobre propriedade privada? Achei muito alinhado com a nova ordem mundial. Vamos lá. Esse Papa que está aí, eu falo isso com tristeza, eu sou protestante, eu tenho um carinho muito especial com o povo católico, sempre tive. Sou de família católica, Lutero era católico, antes do protestantismo havia igreja, então não dá para a gente ignorar isso. Então eu trato sempre os irmãos católicos por irmãos. Sempre tive muito carinho pelo povo católico, quem convive comigo sabe disso. Eu falo com tristeza isso. Esse Papa que está aí é um Papa ilegítimo. Ilegítimo. O verdadeiro Papa teve que renunciar por uma série de pressões. Aliás, há documentos ligando o Partido Democrata a isso, nos Estados Unidos. Mas esse Papa que está aí, ele é uma agenda da nova ordem mundial. Não há dúvida. Tanto é que, recentemente, se aliou aos Rothschild e lançou uma série de iniciativas para acelerar essa nova ordem mundial. Então, ele é uma agenda da nova ordem mundial e do socialismo internacional. Isso é indiscutível. E falo com tristeza. E eu acho que a Igreja Católica caminha para o cisma. Infelizmente, se não houver uma mudança nesse papado, não houver alguma reviravolta, a saída do catolicismo será um cisma. Ter um Papa, não sei se em Fátima, em Lourdes, um Papa que seja reconhecido como Papa de fato. Não esse que está aí. Essa cúria romana que está aí, ela está podre. E está destruindo o catolicismo por dentro. E falo isso com muita tristeza. Porque os bons católicos, os católicos tradicionais, eles não merecem isso. Pelo menos 1.500 ou mais, ou até hoje, né, se formos considerar 2.000 anos de história, nesse sentido, o que o senhor poderia acrescentar para aqueles que estão assistindo e que não entendem muito bem isso, doutor Cristóvão? Principalmente Na verdade, erros foram cometidos, né, pela Igreja Católica, isso é fato, vários. Eu acho que a Reforma Protestante ela foi uma espécie de plano B de Deus para tentar salvar o próprio cristianismo. Então eu enalteço a Reforma Protestante, acho que foi uma bênção para a humanidade, e num certo aspecto salvou até o próprio catolicismo, porque depois que veio a Contra-Reforma, os católicos nunca mais venderam indulgências, que foi a maior queixa de Lutero à época.
uma das maiores queixas. Então, a própria reforma ajudou o catolicismo a se olhar as suas mazelas e se corrigir, através da contra-reforma. Então, ele foi positivo a reforma foi positiva até para o catolicismo. Mas, é claro, muitos erros foram cometidos, inclusive contra os protestantes. Existe uma história de perseguição no Brasil do protestante, somente a partir dos anos 50, no Nordeste, inclusive. É muito triste. O protestante, até pouco tempo, era muito perseguido, às vezes até apedrejado na rua, isso já aconteceu. Então é muito triste essa história. E o catolicismo tem a sua culpa nisso. Mas, ao mesmo tempo, como cristãos, nós temos que perdoar isso. E ainda assim nós temos no meio católico pessoas maravilhosas, que eu conheço, inclusive. Pessoas que eu respeito, que eu tenho muito carinho, fazem um trabalho maravilhoso, são cristãos genuínos, são tradicionalistas, não comungam desse Papa que está aí, que é um Papa usurpador, na minha opinião. Ele usurpou a Igreja Católica, a liderança da Igreja Católica, derrubando o Papa anterior. Foi um movimento feito nesse sentido, de bastidores, horrível, deletério. E eu acho que nós temos que valorizar o bom católico. Até porque nós estamos num momento da história que nós temos que unir forças com eles. Unir forças com os nossos irmãos católicos para enfrentar essa nova ordem mundial. Não dá mais tempo para picuinha. Não dá mais tempo para ficar batendo cabeça com eles. Nosso momento agora é de união. Juntar forças para enfrentar esse mal tão grande que está sobre nós. Porque se nós continuarmos correndo dividido, nós não vamos prosperar nessa luta. Então, estar unido com os bons católicos, bons cristãos, é imprescindível. Doutor Cristóvão, no momento está acontecendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Dentro desse episódio e dentro daquela linha, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho, dos 3 esquemas de poder, o que o senhor poderia falar para nós, como o senhor vê esse conflito? Mas é o seguinte, nós temos 3 grandes esquemas globalistas. Nós temos esse esquema que nós estamos avaliando desde o início da live, que é o esquema ocidental, o chamado metacapitalismo ocidental, quer dizer, famílias e empresas que se tornaram tão ricas que transcenderam o próprio capitalismo e agora não querem dividir com ninguém a riqueza do mesmo, querem terminar de destruir as pessoas, escravizá-las realmente. Isso não é capitalismo, na verdade. Isso é um arremedo de capitalismo. Na verdade, é só uma busca pelo poder usando, digamos assim, resíduos de capitalismo. Isso não é capitalismo. Esse globalismo ocidental ligado ao capitalismo. Nós temos o globalismo muçulmano. Por exemplo, os sunitas, eles defendem um califado global. O Estado Islâmico era sunita. E ele estava buscando um califado em escala global. E alcançou um grande território, inclusive. Donald Trump veio, infelizmente, fez favor para a humanidade e os varreu da face da terra. Mas eles buscavam um califado. Então é uma forma de globalismo. E nós temos esse globalismo chinês e russo, que agora está antagonizando com o globalismo ocidental. Então nós estamos vendo a Ucrânia, que de uma maneira, no meu entendimento, justa, está defendendo a integridade do seu território, tem que lutar mesmo, e tem que pegar arma onde puder pegar para se defender. Eu não vou julgar os ucranianos por isso. Mas é claro que ali existe um jogo geopolítico. Eu tenho os globalistas ocidentais alimentando a guerra contra a Rússia e a Rússia tentando avançar a sua agenda também globalista. Até porque a Rússia se vê como a mãe da Terra. A doutrina do Putin é uma doutrina globalista e totalitária. Ele acha que a Rússia tem que influenciar o mundo, tem que liderar o mundo. Só que tem que contar isso com o Xi Jinping, que o está ajudando, entre aspas, também quer fazer a mesma coisa. Então, a Ucrânia ela é a guerra bélica de forças que acham que a civilização ocidental já está ruindo mesmo e que agora vão dividir os despojos, já estão brigando pelos despojos. É como se fossem coiotes, né, disputando a carniça, hienas, estão disputando a carniça, um mordendo o outro. Mas são todos esquemas globalistas deletérios. Essa pergunta é muito boa. Você quer ler para a gente? Tá. Os globalistas, a pergunta do João Batista Lemos. Os globalistas, por serem os donos do capital, impõem suas regras e corroboram com o avanço de pautas anticristãs. Exemplo, o fundo BlackRock e o seu score ESG. Isso deve ser mostrado para os cristãos? Agora, na hora que eu vou falar, o cachorro late. Deve ser mostrado, sim.
Muito boa sua pergunta, muito profunda. Existe, infelizmente, iniciativas dos metacapitalistas de controle. O que é o ESG? O ESG, que é o Environmental Social Governance, é você trazer o sistema de crédito social para o Ocidente, começando nas empresas e depois atingindo as pessoas. Por exemplo, o cara que comanda o Alibaba no Canadá, nesse evento em Davos que ocorreu nos últimos dias, o Fórum Econômico Mundial, afirmou que já tem um algoritmo que consegue medir a pegada de carbono de uma pessoa individualmente pelo que ela consome. Então, isso já é um ensaio para vir o sistema de crédito social da China para o Ocidente. E o ESG é isso. É o sistema de crédito social aplicado às grandes empresas. Vai atingir todas no final. E o que é o ESG? É você, quanto mais a empresa lacrar, e nós estamos vendo a Volkswagen lacrando, nós estamos vendo grandes bancos lacrando, grandes empresas lacrando. Por quê? Porque elas têm que fazer parte desse score para receber investimento da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares em caixa. Então, para receber dinheiro internacional, crédito, ela tem que lacrar e tem que fazer pontos nesse score. Então, isso já é trazer o sistema de crédito social da China para o Ocidente. E o que vai fazer com o nosso cristianismo? Nós vamos também começar a lacrar, abrir mão dos nossos valores para defender pautas com ideologia de gênero, defender pautas ambientais radicais, nos prejudicar para poder conseguir um financiamento de um banco, como igreja, por exemplo. Nós vamos sujeitar a isso. Então, o que alguns estão fazendo, como lá na Flórida? O Ron DeSantis, que é um vereador que eu admiro, que é conservador, é cristão, está baixando leis que determinam que na Flórida não se aplica o ESG. Então, nós precisamos de coisas concretas nesse sentido. E a igreja tem que saber disso para não ser engolida. E para reivindicar dos governantes que façam o mesmo que foi feito na Flórida. Isso é fundamental. Então, tem que conhecer. Agora, quantos conhecem no meio cristão isso? Quantos estão antenados com isso? Estão preocupados? Então, o nosso papel é alertar. E a sua pergunta, João Batista, foi excepcional. As pessoas vão tomar consciência e ninguém vai querer se submeter tão facilmente. O que o senhor acha? Não, primeiro nós temos que eleger líderes que entendam isso e coloquem ao lado do povo, das populações nacionais. Então, nós precisamos de líderes soberanistas, que defendam a soberania individual e a soberania dos seus povos e das suas nações. Primeira coisa, nós precisamos disso. Primeira coisa. Segundo ponto, nós temos que informar as pessoas. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma grande vitória como soberanistas nos últimos dias. A OMS tentou forçar um tratado pelo qual, em matéria de pandemia, teria autoridade global, passando por cima, inclusive, dos países, das soberanias locais. E os países disseram não. Brasil, Índia, países da África e outros disseram não à OMS. Tiveram que refluir. Foi uma grande vitória da humanidade. Então, nós precisamos desse tipo de movimento. Mas só é possível com informação. Informação. As pessoas vão saber o que está acontecendo, se contextualizar. E só eventos como esse aqui no seu canal, e os trabalhos que você tem feito, que pode trazer essa informação. Então, isso é imprescindível. Então, é possível resistir, sim. Com relação ao Brasil, economicamente, vamos ter que começar a trabalhar a ideia de mercado interno. Começar a olhar um pouco para o mercado interno. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então, o mundo depende mais de nós, num certo aspecto, que nós dependemos do mundo. Tá? Então, nós temos alimentos para o Brasil de sobra, ainda para alimentar mais 1 bilhão de pessoas. Então, nós temos que começar a usar isso a nosso favor. Falar, não, o Brasil não vai se sujeitar a certas coisas, só que eu tenho que ter um líder soberanista que tenha coragem de fazer isso. E eu vou usar esse leverage que eu tenho, né, que é essa questão dos alimentos, da produção, para me impor no mundo. Nós temos que começar a partir para isso. Porque nós vamos ter um conflito entre soberanias e totalitarismos globais. Essa vai ser a grande batalha desse século. Então eu preciso ter acesso a políticos que entendam isso, sejam soberanistas e defendam as suas nações. Para a nossa nação, o senhor está otimista em relação àqueles que vão chegar lá no Legislativo, por exemplo? Eu estou bem otimista. É a primeira vez no meu tempo de vida que eu tenho a chance de deputado estadual a presidente em votar em soberanistas, de votar em pessoas que têm consciência do que eu estou falando aqui com você hoje. É a primeira vez. Nós nunca tivemos isso. Deixa eu só ilustrar a gravidade que nós estamos vivendo.
Nós temos, a minha cidade, Goiânia, é administrada por um prefeito chamado Rogério Cruz. Ele é pastor de uma denominação evangélica importante. A prefeitura que ele administra fez um concurso agora para engenheiros, em que no concurso foi exigido na prova ideologia de gênero. O engenheiro tinha que conhecer o assunto para poder ser aprovado no conteúdo. Agora me respondam, por que o engenheiro tem que entender disso? Qual que é a função disso? Agora, sabe por que isso aconteceu? Porque a Fundação Lehman, do senhor Jorge Paulo Lehman, a mesma que tem forte influência no MEC, a mesma que levou os governadores lá para Oxford para serem doutrinados, inclusive do meu estado atual, essa fundação hoje, através de uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, tem forte influência sobre o prefeito, forte influência sobre a prefeitura e sobre o governo do estado. Então, a primeira coisa que nós temos que romper é com a influência das fundações nos governos. Fundação privada não tem que dar ordem dentro de governo. O político é eleito para ter autonomia e soberania sobre o seu governo. Ele não tem que se sujeitar a determinações de fundações privadas internacionais. Então, isso tem que acabar. E nós precisamos eleger pessoas que entendam isso e se proponham a enfrentar isso. Isso é imprescindível. Pergunta do Fernando Dantas. Doutor, o senhor acha possível o Brasil conseguir derrubar o establishment? Não vou dizer que é possível, vai ser bem difícil, mas nós temos que tentar. Acabei de citar um exemplo. Quer começar por algum lugar? Tire as fundações internacionais de dentro dos governos. Elas estão na União hoje, estão nos estados e municípios. Tirem elas de dentro dos governos. E sabe como é que elas agem? Elas são muito inteligentes. Primeiro, elas são muito bem financiadas, têm bilhões de dólares. Elas chegam no prefeito, no governador, e falam assim, olha, eu vou ajudar você a gerir o seu município, a gerir o seu estado, sem custo. Não vou cobrar nada. Eu vou colocar técnicos, vou colocar profissionais à sua disposição, sem nenhum custo. O prefeito se sente atraído pela proposta e entrega o seu governo a essas fundações. Não existe almoço grátis, senhor prefeito. Não existe almoço grátis, senhor governador. Elas vão cobrar o preço. O preço é a doutrinação. O preço é influenciar os concursos, é influenciar quem vocês contratam. Então isso precisa mudar. Só vai mudar no dia que nós tivermos pessoas nas estruturas de poder que se propõem a enfrentar isso, a expurgar isso do sistema e resgatar as estruturas para a população, para o interesse público. Não há interesse público em manter fundações internacionais, que é esse establishment, de certa maneira, dentro dos governos. Precisa acabar no Brasil urgentemente. Porque no momento em que nós cedemos, não é isso, doutor Cristóvão? É aonde Perfeito. Nós estamos enfraquecidos, não é? Perfeito. Eu acho que essa questão do acompanhamento dos pais, porque não tem solução mágica, não virá uma solução institucional. Então, nós temos que preparar os nossos filhos, como eu falei sobre as igrejas, que tem que preparar a sua juventude, preparar seu fiel. Nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos. Eles precisam enxergar o marxismo estrutural na boca do professor, no livro didático. Eu tenho uma experiência pessoal na minha casa com meu filho, ele já consegue enxergar, questionar, ele é bem questionador nesse aspecto. Então, quer dizer, construir isso dentro de casa. Essa resistência à nova ordem mundial, ela tem que se dar não só, como se diz, não só na questão teórica. Na prática, nós temos que preparar a nossa família para enfrentar isso. Isso vai se dar igreja por igreja, família por família, cidade por cidade. Então, é uma luta de trincheira, é uma luta de resistência, de atrito, né, do dia a dia. Isso é fundamental que se entenda isso. Por isso que a igreja tem um papel tão importante, porque ela tem que auxiliar também os pais a enxergar o que está acontecendo, para poderem auxiliar os seus filhos. Agora, quando eu mando um jovem para uma universidade despreparado, ele vai ser uma presa fácil. Não adianta achar que porque ele pintou 10 arcas de Noé na infância, na escola dominical, ele está preparado para enfrentar isso. Ele não está preparado. Então, o papel da igreja é prepará-lo para isso. Às vezes, o jovem fica 2, 3 horas na igreja por semana e vai receber centenas de horas de doutrinação nos demais dias. Não dá para competir com isso. Então, essa constância da igreja discutindo isso é fundamental para que ele se prepare para o pior. E essa preparação tem que ser individual. Ela é personalizada muitas vezes. Cada caso é um caso. Então nós temos que ter essa visão. Os líderes têm que se abrir para isso.
Não dá para fazer igreja como se faz há 200 anos, porque o cenário mudou. Nós estamos dentro do escatom. Então, o nosso papel agora é salvar as almas e prepará-las para os embates, que já estão aí por toda a sociedade. Eu vi uma notícia esses dias que eu fiquei chocado. Aconteceu acho que ontem, anteontem. Na Inglaterra, uma menininha que defendeu em sala que só existe 2 sexos, masculino e feminino, foi hostilizada pelos próprios colegas, foi ameaçada, cuspida, desmaiou, e a escola, no lugar de protegê-la, deixou ela em casa uns dias, depois a chamou para a escola, para ficar isolada na biblioteca, e manteve as coisas como estavam. Ela foi obrigada a sair da escola e ficar em homeschooling. Quer dizer, isso é Inglaterra, não é China, não é Coreia do Norte. Então é nesse estágio que as coisas estão. Então nós temos que tirar a venda os olhos de muitos líderes religiosos, das igrejas, e a igreja tem um papel fundamental, senão ela como pecar por omissão, que é abrir os olhos dos pais, para os pais ajudarem os filhos a se defenderem. O quanto antes, melhor. Eu tenho observado também, doutor Cristóvão, assim, uma certa suavização na pregação, já assim uma corrupção da linguagem, um discurso muito politicamente correto em muitas igrejas, e muita gente gosta. O que o senhor acha disso? Não, nós temos um problema no meio evangélico há muito tempo sério, né, chamado doutrina de prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, eu acho que Deus realmente abençoa os seus. Mas isso tornar a base de uma pregação o tempo todo é complicado. Isso já levou a um discurso mais raso nas igrejas. E para piorar, depois da pandemia, parece que muitas igrejas resolveram voltar a uma certa normalidade. Começaram a pregar de novo as mesmas coisas, como se nada tivesse acontecido. Esse foi um grande erro. Não dá para ignorar o que aconteceu. A igreja tem que aproveitar o que aconteceu para tirar lições e preparar o povo dela. E muitas não estão fazendo isso. Estão voltando a uma normalidade que é aparente, que é falsa. A qualquer momento, essa nova ordem mundial, através da área de saúde, por exemplo, vai vir com novas medidas. Então nós temos que preparar a igreja para isso. Mostrar o que está acontecendo. E a pandemia nos ajuda a tirar muitas lições, que às vezes ficam enterradas por receio de muitos e por outros interesses que não são interesses corretos, são escusos. Então isso tem que mudar. Eu também concordo com o que estava na suavização do discurso dentro das igrejas. Isso tem que mudar. Se nós estamos às portas da volta de Cristo, eu preciso pregar a salvação, preciso pregar arrependimento, pregar o verdadeiro evangelho. Não dá para achar que a vida vai voltar ao normal. Não vai voltar, porque o parto começou. Vamos testemunhar vários eventos importantes nos próximos anos. E nós temos que preparar a igreja para isso. Senão vai ser muito pior para os nossos irmãos e fiéis. A Ana Faleiro, ela é de Minas Gerais e ela está perguntando o seguinte: sofro na pele, na faculdade, tudo isso. E olha que a universidade é dirigida pela Igreja Católica. Todos os professores são contra nosso sistema de governo. Ela deve estar falando do presidente Bolsonaro. Sim. Não, as PUCs, né? No meu estado, inclusive, estão todas enviesadas. Todas enviesadas. Infelizmente, foram tomadas pela esquerda anticristã, mesmo as católicas. Que é um contrassenso, né? Como é que você pode ser católico de esquerda? Quer dizer, é um absurdo total. Mas é o que está ocorrendo nas universidades. Muitos professores nem vínculo com a religião católica têm, e dão aula, e doutrinam. Muitas vezes o aluno é humilhado, é ofendido pelo próprio colega, que está doutrinado. É um negócio demoníaco, parece uma feitiçaria. Mas vamos resistir. Eu conheço bons católicos dentro de faculdades católicas que têm resistido, têm dado exemplos de resistência. Busquem você, Ana Helena, pessoas que pensam como você, montem grupos de estudo, contestem o que for possível, ou não deixem isso entrar, incorporar na sua cosmovisão, mas resista. É o único conselho que eu posso dar. Agora, nós podemos e devemos criar estruturas paralelas. Já passou da hora do Brasil ter uma universidade conservadora. Nós não temos. Como tem a Lipton University, a Hillsdale College, nos Estados Unidos, nós temos instituições conservadoras que deem sim de qualidade. As pessoas têm alguma opção. Hoje, no Brasil, não temos nenhuma opção, infelizmente.
literatura, não entender os princípios, mas a espiral do silêncio, o senhor poderia dar assim uma dica para aqueles que estão acompanhando o canal? A espiral do silêncio, sim, a espiral do silêncio se resume na tentativa de se calar a voz dissidente. Então você cria um falso consenso na sociedade, uma falsa verdade. A verdade que é só uma, ela é absoluta. Ela deixa de aparecer, fica escondida. Em cima desse falso consenso, todo mundo passa a pensar de maneira uniforme. E a imprensa alimenta isso, né, os governos. E quando surge alguém que contesta, essa pessoa é silenciada, porque ela não tem espaço. Ela não tem voz em lugar nenhum. E ela é constrangida, ela é ironizada, ela é humilhada. E ela fica impedida de falar. Então é isso que ocorre muitas vezes. O caso da pandemia para mim é emblemático. Quer dizer, quantas medidas erradas foram tomadas e ninguém contesta nada. Ninguém contesta a indústria farmacêutica, que tem um histórico de problemas. Ninguém contesta o Estado, que sempre errou, como se tivesse agido perfeitamente sem nenhum erro até agora, que é uma mentira. Então, quer dizer, tudo isso é uma espiral que é construída e qualquer pessoa que tente de maneira divergente, disruptiva, né, disruptor, tente de uma maneira disruptiva contestar isso, ela é silenciada, porque ela não tem espaço. Ela não tem um canal para se manifestar. Nós estamos vendo as plataformas censurando, imprensa, a grande imprensa. Então, cria-se um falso consenso, que é alimentado por isso. Agora, qual é o nosso papel? Estamos tentando fazer aqui hoje com muita dificuldade. Estamos tentando romper essa espiral do silêncio. Trazer informações que só são possíveis na mídia alternativa, enquanto não for possível. Porque quer queira, quer não, e essa é uma verdade triste, nós estamos usando das armas do jardim do inimigo. Essas plataformas que nós usamos não foram criadas para nos dar liberdade. Foi criada para nos alienar, com entretenimento, com bobagens. Nós tivemos a ousadia como conservador de usá-las para trazer a verdade. Graças a Deus, estão surgindo plataformas alternativas. Mas nós estamos no jardim do inimigo, nessas principais plataformas. O dia que eles acharem que tem que nos cortar, nos cortam. Eles já têm os nossos perfis, já têm as nossas informações. Então, é muito difícil. Essa espiral existe, está diante dos nossos olhos. Ela é fruto, como eu disse no início, do falso consenso, que é imposto por propaganda ideológica, propaganda política, cultural. E as vozes divergentes são caladas por não terem espaço para falar. E quando falam, são ridicularizadas, são constrangidas, são ameaçadas. Então, não existe ditadura pior do que essa. Porque quando há um falso consenso e há um convencimento, o prisioneiro não precisa de grades, porque ele ama a prisão em que se encontra. A prisão do sofisma, a prisão da mentira, do engano. E, infelizmente, a maioria dos cristãos e a maioria das pessoas está nessa prisão sem muros. E está gostando da prisão, Maciel. Produtoras de alimento, a Rússia tem muita energia, tem o gás que a Europa depende, ou seja, há realmente uma expectativa muito negativa para o futuro. Faça a sua colocação, doutor Cristóvão. Não, eu concordo, eu acho que esse risco é plausível, já está ocorrendo em alguns lugares. A dúzia de ovos nos Estados Unidos deve chegar a $12, segundo alguns estão estimando. Você imagina, nos Estados Unidos. Mas o Brasil, apesar de tudo, não que ele está ileso a isso, incólume, mas o Brasil está numa situação privilegiada. Por quê? Porque ele produz mais ou menos 7, 8 vezes o que precisa para o seu consumo interno. E está alimentando 1,5 bilhão de pessoas e vai precisar alimentar mais, porque vai faltar alimentos para muitos países. Isso vai ser positivo no aspecto econômico, vai trazer mais divisas. Essa queda do dólar que nós estamos presenciando é fruto disso, isso repercute positivamente. Nós estamos tendo problemas na área de abastecimento, de combustível, etc. Mas o Brasil está numa posição relativamente confortável nesse contexto. Agora, isso não impede que a gente se preocupe. Por quê? Porque esse é um cenário global. Já está faltando produtos na Europa, está faltando nos Estados Unidos. Se bem nos Estados Unidos é mais por incompetência do governo Biden mesmo, que o país tem toda a condição de se sustentar. Mas o governo está trabalhando contra o próprio país, essa que é a verdade, o governo democrata. Mas o Brasil está numa situação privilegiada. Agora, é preocupante. Nós estamos com um bloqueio naval que a Rússia impôs recentemente, no Mar de Azov, se não me engano. Isso impede que a Ucrânia forneça alimentos para o mundo. Só milho, a Ucrânia responde por 30% do milho do mundo, que é exportado, trigo. Então a situação é dramática. Mas o Brasil está saindo muito bem. Não é perfeito.
mas está bem melhor que o resto dos países. Então isso nos dá esperança, pelo menos aqui localmente. O que, como disse, não deixa de me entristecer, porque eu sei que essa fome virá, é bíblica, ela virá para muitos povos. Agora, o Brasil, e eu tenho essa fé, ele pode ser essa pátria da liberdade, esse ponto de inflexão que vai ajudar até a alimentar o mundo, esse refrigério. Só que para isso precisamos ser bem conduzidos, como eu disse mais cedo, por pessoas que entendam a questão da nova ordem mundial, por pessoas soberanistas, que pensem primeiro nos nossos interesses. Isso é fundamental. E ao invés de nós ficarmos perdendo tempo com aquilo que não agrega, não é? A internet ela é fenomenal, essa criação ela é incrível, mas quando ela é usada de maneira consciente, eu sempre usei essas ferramentas para construir educação, para me educar, para ter conhecimento. O que o senhor tem a falar sobre isso, doutor Cristóvão? Não, eu concordo com você e acrescento, por exemplo, nós temos um trabalho excepcional que o Grupo Brasil Paralelo tem feito. Eles têm uma plataforma de streaming simplesmente espetacular. Então, quem puder assinar o Brasil Paralelo, ter a plataforma de streaming, eu recomendo. Então, você tem alternativas hoje, não tem desculpa. Dá para fazer uma mudança na vida da gente positiva para melhor. Nós temos que nos quebrar essas cadeias, quebrar essas amarras ideológicas, sair dessa jaula, né, que nós nos encontramos cultural. E nós temos hoje opções. Então, não deixe de buscar isso. Agora, sem dúvida, eu falei mais cedo, nessa mídia tradicional, você vê seriados, novelas, Deus não é nem referido. Quer dizer, a civilização cristã, que construiu tudo que nós vivemos, estamos vendo, a própria ciência, a própria universidade, não é nem mencionado nessas coisas. Você vê seriados inteiros aí, Deus não é citado nenhuma vez, não fala nem de igreja. E esse fenômeno da desigrejação, né, as pessoas desigrejadas, é um fenômeno mundial. Você já tem na Europa pessoas que no seu ciclo não tem ninguém ligado à igreja nenhuma. Isso é muito comum na Europa. Então, quer dizer, isso é um fenômeno que está ocorrendo de secularização das populações que convém a nova ordem mundial para que ela traga uma nova religião. Que religião é essa? Ideologia de gênero, individualismo, essa noção, digamos assim, da libertinagem, do hedonismo. Essa é a nova religião que está sendo imposta. E ela não tem como conviver com o cristianismo. Por isso que as igrejas precisam despertar para isso, urgentemente. Tem aqui a pergunta da Márcia, eu vou deixar o senhor responder. Diante das ações dos ministros do STF, fica claro que, apesar das ruas demonstrarem a preferência pelo presidente Bolsonaro, há grande possibilidade de fraude. Você acredita nisto? Ou em? Não, eu acredito que se os nossos candidatos tiverem muitos votos, na hipótese, não estou afirmando que existe, mas na hipótese de fraude, as chances são difíceis, no sentido de viabilizar a fraude. A fraude ocorre em pequenas margens. Se nós fizermos um trabalho em que os nossos candidatos tenham muitos votos, é muito mais difícil fazer fraude, vai ficar muito evidenciada. Nos Estados Unidos, por exemplo, tivemos fraudes, está comprovado, mas o que ajudou a desvendá-las foi a quantidade de votos que Donald Trump teve. Donald Trump foi o mais votado republicano da história americana, com mais de 70 milhões de votos oficialmente. Para mim, teve muito mais. Mas já foi o mais votado. Então, foi fácil constatar as fraudes. Tanto é que foram constatadas. Não mudou o Senado, porque não tem como reverter isso mais. Tem que esperar a próxima eleição, mas elas foram constatadas. Porque lá é auditável. Lá ele teve muitos votos. Então, quando um candidato tem muitos votos, isso ajuda a diminuir o risco de fraude. Porque as fraudes são feitas em pequenas margens, elas ficam muito evidentes. Aqui não é a Venezuela ainda, não é a Coreia do Norte. Então, existe um trabalho que as Forças Armadas estão fazendo também, muito firme. As Forças Armadas vão voltar a questionar o TSE nos próximos dias. Então, há um esforço para tentar viabilizar o pleito. Agora, não caia nessa. Porque a eleição é viciada, eu não vou votar. Vá votar. É o contrário. Você quer ajudar seu candidato? Vote. Quanto mais votos ele tiver, mais difícil é a fraude, porque vai ficar mais claro, mais evidenciado. Precisa fluir muitas políticas que sejam boas políticas e que sejam desassociadas de todo esse globalismo, de todo esse identitarismo que está fazendo tanto mal às famílias e às pessoas. Não, perfeito. Eu quero dizer para o senhor o seguinte,
25 pessoas numa live, para nós, é uma vitória. Eu fico feliz. Eu tenho uma certa experiência com rede social, uma das coisas mais difíceis de mexer que eu já vi na minha vida. Eu acho extremamente difícil, porque é complicado você conseguir engajamento. Você tem shadow banning, a própria plataforma não gosta desse tipo de tema, então ela não ajuda a divulgar. Então é uma guerra permanente. Então eu já fico feliz com as 25 pessoas, são as pessoas que Deus separou. E tenho certeza que, como vai ficar gravado no canal do pastor, você vai poder ter acesso e divulgar para mais pessoas. Então nos ajude. Mas eu estou muito feliz com esse resultado. Eu quero dizer o seguinte também. Vamos estar aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus, Deus abençoe esse propósito. Vamos tentar fazer isso toda semana, na segunda-feira, nesse horário. E vamos seguir com esse trabalho. Agora, é fundamental que você ajude a conscientizar mais pessoas. Converse com sua liderança local, com seu discipulador, com a pessoa que te acompanha na igreja, fala, nós precisamos fazer isso para a igreja. Nós precisamos envolver a igreja nisso. A congregação tem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Nossos jovens vão ser preparados para entrar na universidade. Tem que ter essa cobrança da sua liderança. Cobrar da sua liderança. De forma respeitosa, como cristão, mas tem que cobrar. As igrejas têm como fazer muito. Elas têm estrutura, elas têm uma estrutura até de militância cristã, né, o exército de Cristo. Ela tem como fazer algo a respeito disso. Então, cobre da sua liderança local. Cobre da pessoa que te acompanha na igreja, porque a igreja se abre a essas discussões. Independente da denominação, seja católica, seja protestante, não importa. Mas cobre, monte grupos de estudo, chame o irmão de igreja, vamos montar um grupo de estudo sobre isso, uma espécie de discipulado, vamos debater isso. Crie alternativas, mas crie um movimento que influencie as pessoas. É isso que eu recomendo. Tem essa pergunta aqui da Márcia Freitas, a respeito do... O senhor acredita em uma reação radical do governo e das ruas em caso de fraude? Não posso afirmar. Eu espero que não precise disso. Eu espero que nós consigamos, de maneira republicana, institucional, chegar a bom termo. Mas vai ser catastrófico. Se essa hipótese vier a acontecer, é catastrófico. Não dá para prever o que vai acontecer. Nos Estados Unidos foi bem ruim. Trouxe consequências bem ruins. Espero que a gente consiga ser um ponto de inflexão nisso. Eu moro no norte do Brasil, aqui o Fernando Dantas, na divisa com a Venezuela, e posso garantir o flagelo que é o comunismo e o socialismo. Vivo presencialmente. Fernando, vou te falar uma coisa. Você pegar a história, quando os aliados chegaram na Alemanha e começaram a visitar os campos de concentração, o mundo realmente conheceu o que era o nazismo. Vendo aquela mortandade, os fornos de cremação, as pessoas cadavéricas andando naqueles campos de concentração, um horror. O dia que alguém entrar na Venezuela para libertá-la, vai ser o mesmo choque. Tem muita coisa na Venezuela que a gente não conhece. Quando essa caixa preta abrir, vamos conhecer mais da história de horror do socialismo. Quem quiser também conhecer um pouco sobre isso, leia um livro chamado Livro Negro do Socialismo, Stefan Courtois, um dos grandes especialistas do assunto. Veja o que foi o Khmer Vermelho no Camboja, o que foi o governo socialista na União Soviética, o que é o governo de Cuba, a própria Venezuela, pesquise sobre isso. Ou seja, eu acho que os números estão sendo espancados. Sim, eu acredito nisso também. Assim, a realidade das ruas é diferente, como foi também na primeira eleição. A gente via claramente que não teria como ter outro resultado. Agora, eu acredito que esse ano, quem tem que estar atento estará mais atento, terá mais cuidado. Eu tenho essa esperança. Eu espero que a gente seja realmente esse ponto de inflexão, o que não vai ser fácil, porque sem o Brasil não tem nova ordem mundial. Eles precisam de um governo que colabore com eles, ainda mais envolvendo o Brasil, que é tão importante como celeiro da humanidade, ainda mais agora. Mas eu creio em milagres, eu creio que Deus há de nos tocar com a sua misericórdia, com a sua longanimidade, e que nós sejamos esse refrigério até os últimos dias.